Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana. Playlist completa do Quinta, com mais de 350 casos para maratonar, tá aqui na descrição também. Quinta Misteriosa também é podcast para você ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra que eu não posto aqui no YouTube. E agora, bora começar o caso de hoje. No dia 22 de agosto de 1965, uma mulher canadense chamada Janet Raymer deu à luz a dois filhos gêmeos idênticos, Bruce e Brian. Os meninos nasceram na pequena cidade de Winnipeg, no Canadá, e o pai deles se chamava Ron, marido da Janet. A mãe conta que desde pequena o seu sonho sempre foi ser mãe de gêmeos. Mesmo tendo esse sonho, ela acreditava não ser sortudo o suficiente para conseguir realizá-lo, por isso o nascimento dos meninos acabou sendo muito especial para ela. Bruce e Brian foram os únicos filhos do casal. Bruce e Brian eram bebês completamente normais e saudáveis, porém quando completaram 8 meses de vida, a Janet percebeu que eles estavam tendo dificuldades na hora de urinar. Os pais se preocuparam e decidiram levar os meninos ao médico, que diagnosticou ambos com fimose. A fimose é uma condição considerada normal, na qual é um excesso de pele na região genital que dificulta que a glândula seja exposta. É possível curar a fimose de maneira natural, mas muitos médicos acabam recomendando a cirurgia de circuncisão, por ser um procedimento simples em que um pouco de pele é retirada do local, fazendo com que a glândula fique exposta. A circuncisão foi recomendada no caso dos meninos e os pais concordaram em autorizar a realização do procedimento. No dia 27 de abril de 1966, Janet e Ron levaram os filhos ao hospital, esperando pegar as crianças no dia seguinte depois que a pequena cirurgia fosse realizada em ambos. Na manhã do dia seguinte, a Janet recebe uma ligação do hospital dizendo que tinha acontecido um acidente e pedindo para que ela fosse correndo para o local. Chegando lá, o médico explicou que durante a cirurgia ele utilizou uma agulha de cauterização ao invés de uma lâmina para realizar o procedimento em Bruce, o que acabou danificando de forma extensiva o órgão genital da criança. Pelo erro ter acontecido com o Bruce, o Brian não foi submetido à cirurgia e com o tempo sua fimose foi curada de maneira natural. Janet se lembra de ter ficado muito confusa em relação ao uso da agulha de cauterização, já que não é um instrumento comumente utilizado nesses casos. O acidente mexeu muito com os pais. A Janet ficava muito triste todas as vezes que queria trocar a fralda do filho porque o assistente médico realmente destruiu o órgão genital dele. Então ela se perguntava como seria a vida do filho, como ele se sentia na adolescência e depois como um homem adulto e como isso afetaria sua saúde psicológica. Os pais estavam desesperados, eles não sabiam o que fazer, até que um dia, enquanto eles estavam assistindo TV, eles viram o psicólogo John Money ir até um programa de TV para falar sobre o seu trabalho. John Money era pioneiro em cirurgias de resignação de gênero nos Estados Unidos e ele trabalhava comumente com crianças que nasceram intersexuais, ou seja, pessoas que nascem com características físicas, genéticas ou hormonais que não se enquadram nas definições biológicas típicas de masculino ou feminino, cromossomos XY ou XX. A família achou ele muito carismático pela TV, ele parecia ser um homem extremamente inteligente. Ouvindo sobre o trabalho do John, os pais do Bruce pensaram que, já que seria muito difícil reconstruir o pênis dele, ele poderia ser de alguma forma criado como menina. Esse foi o pensamento do casal porque esse tipo de cirurgia na época não era algo comum. A Janet enviou uma carta para o John Money pedindo ajuda, explicando o que tinha acontecido com o filho dela, sobre o acidente, imaginando que ele poderia querer ajudar, então ele respondeu que sim, que ele ajudaria. Então, em pouco tempo, a família viajou do Canadá para Baltimore, nos Estados Unidos, que era o local onde o John Money trabalhava. Ele tinha toda uma equipe no Johns Hopkins Medical Institution. Então, esse time todo de pessoas que trabalhavam com ele explicaram para os pais do Bruce como eles poderiam ajudá-lo. Se eles realizassem essa cirurgia de resignação sexual, o Bruce seria criado como uma menina, e pela experiência que eles tinham, ele se comportaria como uma mulher pelo resto da sua vida. Os estudiosos do hospital, incluindo John, acreditavam que isso seria possível devido a uma nova descoberta que eles tinham feito, que basicamente se relacionava ao desenvolvimento psicológico humano. O John Money não concordava com as afirmações médicas de que toda criança nasce sabendo se é menino ou menina, havendo um instinto natural para comportamentos masculinos ou femininos e que antes do nascimento nosso gênero é determinado ainda dentro do útero por genes e hormônios e que isso é mutável. O psicólogo não acredita que as coisas eram tão simples assim. Em seus estudos realizados com crianças intersexuais, ele acreditava que genes ou hormônios não eram o que determinava o nosso gênero, mas a forma como éramos criados poderia se sobressair à genética. O estímulo se sobressaía à natureza. Para ele, se a criança fosse estimulada durante sua infância a se comportar ou agir como um menino, ela se comportaria como tal.
O contrário também funcionaria. Se um menino fosse estimulado como uma menina, brincando com bonecas, por exemplo, ele desenvolveria um instinto materno e se comportaria como uma garota e posteriormente como uma mulher. Essa teoria do John e dos demais profissionais que trabalhavam com ele veio do trabalho com crianças antigamente chamadas de hermafroditas ou intersexo. Casos de intersexo são causados por um desbalanceamento hormonal que acontece ainda dentro do útero. Todos os bebês, quando gerados, iniciam a gestação com características femininas. Quando atingem 6 semanas de gestação, o cromossomo Y, no caso do sexo masculino, começa a fazer com que o feto desenvolva testículos e, a partir deles, comece a produzir testosterona, que faz com que seus órgãos masculinos se desenvolvam. Se algo dá errado nesse processo, os órgãos genitais podem não se desenvolver completamente, ou a criança pode nascer com ambos os órgãos externos, ou os órgãos podem ser confundidos por conta da sua aparência. Isso pode fazer com que a criança seja considerada do sexo biológico errado e criada no gênero que não é compatível com seu sexo biológico. O John estudou diversas crianças intersexo que nasceram em um sexo biológico e foram criadas no gênero oposto. Ele percebeu que muitas crianças que foram criadas nos gêneros errados se identificavam com o gênero que foram criadas e acreditavam ser daquele gênero, mesmo que tivessem nascido em outro. Por conta de tudo isso que eu expliquei pra vocês, que ele concluiu que o gênero poderia ser uma construção social, poderia ser baseado na forma como a criança é criada, independentemente da sua biologia. Lembrando que ele chegou a essa conclusão fazendo estudos apenas com crianças intersexo. O Bruce, no caso, não era uma criança intersexo, né? O que aconteceu com ele foi um erro grotesco do próprio médico durante a cirurgia. Só que mesmo assim, o John achou que a sua teoria poderia ser aplicada de forma universal em todos os seres humanos, mesmo aqueles que não nasceram no espectro de intersexualidade. A sua teoria era de que todos nascem neutros em gênero e até os 2 anos de idade existe o que ele chamou de portão de gênero. E que até essa idade o cérebro da criança é maleável o suficiente para aceitar o gênero que é imposto para ele e ser criado tanto como um menino quanto como uma menina, independentemente do sexo biológico. Mas para ele isso só funcionaria se fosse iniciado antes dos 2 anos de idade da criança, já que depois disso, segundo sua teoria, o gênero da criança já estaria fixado. Essa teoria ficou conhecida como teoria da neutralidade, e para as pessoas que lutavam com os problemas psicológicos causados pela intersexualidade, viam no trabalho do John uma esperança. Só para vocês entenderem como isso funcionava, o John aconselhava os médicos a escolherem qual gênero eles acreditavam que se encaixava melhor na criança, e aí aconselhava que eles fizessem a cirurgia de resignação sexual. Mas que era importante que essa cirurgia acontecesse antes dos 2 anos de idade da criança. Isso significa que vários meninos que, por exemplo, nasceram com um pênis considerado menor do que o normal, passaram por essa cirurgia para alterar o órgão genital e aí eles foram criados como meninas. Então, assim, os médicos realmente acreditavam que essa teoria ajudava as crianças, então várias delas passaram por isso e foram criadas dessa maneira ao longo dos anos. Só que, de novo, até aquele momento, isso só tinha sido feito com crianças intersexo, que, baseado nessa teoria, poderia ser feita a cirurgia e a criança cresceria normal no sexo oposto. No caso do Bruce, essa era a primeira vez que o psicólogo iria testar essa teoria dele em uma criança que nasceu menino, que não nasceu intersexo. Depois de explicarem tudo isso para a família, eles acreditavam que seria a melhor coisa a se fazer, porque como realmente tinha destruído o órgão genital do Bruce, eles acreditavam que o sofrimento que ele ia passar, sendo um menino daquela forma, seria muito pior, então eles decidiram seguir com a cirurgia. Eles achavam que dessa forma, criando ele como menina, todo esse sofrimento psicológico poderia ser evitado. O Bruce passou por essa cirurgia com 22 meses de idade. Então ele foi castrado e foi colocado uma prótese vaginal no lugar de seu pênis. E a família mudou seu nome para Brenda e a partir desse momento começaram a criá-lo como menina. Então a Brenda receberia tratamento psicológico durante a sua vida e quando ela estivesse chegando na adolescência, ela começaria um tratamento com hormônios femininos, como estrogênio, por exemplo, para que as demais características femininas começassem a se desenvolver no seu corpo. Durante os anos que se seguiram, uma vez por ano, a Janet e o Ron levavam os filhos para os Estados Unidos para fazer uma consulta com o psicólogo. Dessa forma, o John Money, o psicólogo, poderia acompanhar o desenvolvimento dos gêmeos. No Canadá, eles tinham uma psicóloga que atendia a Brenda com mais frequência e ia enviando relatórios para o John. O seu estudo foi considerado muito radical e conhecido como o caso John Joan. Em suas observações, o psicólogo percebeu que a Brenda era muito mais organizada do que o irmão Brian e que ela tinha uma personalidade mais dominante e até teimosa.
Ele destacou esses traços como traços de tomboy, que seria uma menina moleca em tradução. O psicólogo era muito respeitado e conhecido no seu ramo, muitas pessoas se interessavam em relação a esse estudo, o que acabou atraindo muita atenção para ele. Em 1975, John Money publicou seu estudo sobre o caso em um livro chamado Sexual Signatures. Nessa época, os gêmeos já tinham 9 anos. No estudo, John descreve que a transição de Bruce para Brenda foi um verdadeiro sucesso. Em um trecho do estudo, ele aponta entre aspas: a menina já preferia vestidos a calças. Gostava de usar fitas no cabelo, pulseiras e blusas de babados e adorava ser a queridinha do papai. Ao longo da infância, sua teimosia e a abundante energia física que ela compartilha com seu irmão gêmeo e gasta livremente fizeram dela uma menina moleca, mas ainda assim, uma menina. Só que, por outro lado, esse experimento não deu tão certo assim. A Janet conseguia ver que a sua filha Brenda não estava feliz como garota. Ela tentava ajudá-la, instruí-la, mas independente de tudo que ela fazia, nada adiantava. Ela era uma menina com diversos gostos considerados masculinos, então a Janet tentava convencer ela de fazer coisas que são consideradas de menina e não conseguia. A Brenda era claramente uma criança solitária, tinha pouquíssimos amigos na escola e chamavam ela de mulher das cavernas. As crianças caçoavam da forma como ela andava, dizendo que ela era muito masculina. Ela fazia xixi em pé no banheiro das meninas, o que também era motivo para bullying, e ela foi até ameaçada com uma faca uma vez. Mas era muito simples, a Brenda tinha gostos e gostava de fazer coisas que eram comumente consideradas coisas de meninos. Durante a infância, quando colocaram um vestido nela pela primeira vez, ela entrou em um momento de surto, com muita aflição, e acabou rasgando o vestido. Ela teve algumas conversas com os pais onde ela dizia que se sentia como um menino e eles convenciam ela de que aquilo era apenas uma fase. Então, durante toda essa jornada, Janet se perguntou várias vezes se ela tinha tomado a decisão certa, se ela tinha feito o que era correto com o seu filho, Bruce. Mas, ao mesmo tempo, ela dizia que ela não podia se dar o luxo de ter essas dúvidas, de talvez estar errada na decisão que ela tomou, porque já estava feito. A psicóloga que acompanhava a Brenda decidiu enviar uma carta para o John Money expressando a sua preocupação com o estado mental dela, que estava se demonstrando perturbada e extremamente infeliz. Essas informações nunca foram publicadas por ele, no seu estudo. Ele sempre publicou que tinha dado super certo e que tinha sido um sucesso. Já o irmão da Brenda, o Brian, também achava toda aquela situação muito estranha. Ele não conseguia entender por que, entre todos os seus colegas de classe, só ele e a irmã tinham que fazer essa visita anual para aquele médico nos Estados Unidos. Ele disse que os dois se sentiam como alienígenas. Fora que os métodos usados durante as consultas que a Brenda tinha com o John Money eram questionáveis. Então ele mostrava várias fotos gráficas de mulheres dando à luz para tentar convencê-la de fazer mais uma cirurgia para criar um lugar para o bebê. Quando começou a chegar na puberdade, a Brenda começou o tratamento com hormônios, então para que ela pudesse desenvolver seios. Então ela começou o tratamento com 12 anos e quando ela completou 13, os médicos começaram a conversar com ela sobre a possibilidade de passar por uma cirurgia de vaginoplastia, um procedimento que criaria os órgãos genitais femininos internos que ela não tinha. Os órgãos seriam construídos usando um pedaço do seu intestino, ou então a pele da sua coxa, e então o novo órgão criado seria inserido na região pélvica dela. Brenda fugiu da sala onde ela estava conversando com os médicos e se escondeu no telhado do prédio do hospital. Depois disso, ela ameaçou tirar a própria vida caso fosse levada novamente para Baltimore para conversar com os médicos sobre aquela cirurgia. Então foi nesse mesmo ano, quando ela tinha completado 13 anos, que ela parou de ir nessas consultas com o psicólogo John Money, e foi nesse tempo também que ele parou com as suas publicações sobre o caso. A comunidade médica parou de ouvir, falar sobre esse caso, que era o caso John, como eu falei pra vocês, e eles acreditavam que não tinha mais nada publicado sobre isso porque tinha dado certo e que o caso tinha sido um sucesso. Porque era exatamente isso que o John Money pregava. E foi aí, depois que tudo isso aconteceu, que os pais, a Janet e o Ron, decidiram sentar com os gêmeos e contar pra eles a verdade, contar tudo o que tinha acontecido. Aos 14 anos, Brenda decidiu assumir sua identidade masculina, então parou de tomar os hormônios e decidiu que agora ele se chamaria David e não usaria o seu nome de nascença. O David se lembra de se sentir muito aliviado quando ele finalmente descobriu a verdade, porque parecia que agora tudo fazia sentido para ele. Para ele era a comprovação de que tudo o que ele sentiu durante a vida não era uma coisa da cabeça dele como as pessoas queriam que ele pensasse. Depois disso, ele passou por várias cirurgias para restaurar o seu sexo masculino, incluindo uma mastectomia dupla para remover os seios que cresceram depois de toda a terapia hormonal que ele fez. E outra cirurgia que ele fez também foi a de remoção da sua prótese vaginal, substituindo por uma prótese peniana.
ele também passou a tomar suplementos de testosterona. David acabou recebendo um dinheiro de compensação por sua circuncisão mal sucedida e utilizou esse dinheiro para pagar pela cirurgia de prótese peniana. Só que todo esse estresse físico acabou afetando mais ainda sua saúde mental, então aos 20 anos de idade ele já tinha tentado tirar a própria vida 2 vezes. E a depressão foi algo que o acompanhou nos anos que se seguiram. Mesmo com uma profunda angústia, o David conseguiu encontrar o amor. Ele se casou com Jane Fontaine, que já tinha 3 filhos. Ele se tornou o padrasto das crianças. Em 1995, ele foi localizado pela comunidade médica, que se chocou em descobrir que ele estava vivendo novamente como um homem. Posteriormente, ele concordou em trabalhar com o sexólogo Milton Diamond, um psicólogo da Universidade do Havaí, na esperança de que, se ele falasse sobre sua experiência, ele fosse ajudar a impedir que outros médicos tomassem decisões semelhantes à do seu psicólogo com outras crianças. O Diamond criticou bastante o trabalho do John Money, muito pela falta de evidências que comprovassem suas teorias, e junto com o David, ele trabalhou para derrubar a teoria de John Money de que identidade de gênero era algo que poderia ser totalmente ensinado ou aprendido. O David começou a falar publicamente sobre o seu caso em 1997, e alguns anos depois o Milton Diamond publicou um estudo no Arquivos de Medicina Pediátrica e Adolescente, em fevereiro de 2000. Esse artigo foi inovador e lançou embasamento contra a realização de cirurgia de resignação sexual em bebês que nasceram intersexuais, que anteriormente já havia sido considerado uma forma de solução para a biologia dessas crianças. No ano seguinte, John Money publicou um documento apontando 10 razões pelas quais acreditava que o caso de Brenda Hamer poderia ter falhado. Elas incluíam a sugestão de que a cirurgia de resignação sexual feita quando David tinha apenas 22 meses teria sido feita tarde demais, porque ele acreditava que estava muito próximo do fim do portão do gênero. Ele disse que o fato do David ter tido um irmão gêmeo e o trauma dos acontecimentos em seus pais poderiam ter afetado de maneira adversa o desenvolvimento dele como Brenda, problemas que ele nunca havia mencionado anteriormente. Muitas pessoas achavam que havia uma conclusão mais simples para esse caso. A resignação de gênero de um menino que nasceu fora do espectro de intersexualidade simplesmente não tinha funcionado. No ano 2000, David foi com a sua mãe ao programa da Oprah para falar sobre o caso. Ele relatou que sentia que nunca se encaixava. Ele gostava de construir fortes, brigar, subir em árvores, coisas que eram consideradas inaceitáveis para meninas. O David disse que ele nunca foi feliz enquanto era Brenda. Ele também disse que ele não culpava a mãe dele pelo que tinha sido feito, porque ele acreditava que era o que ela pensava ser o melhor para ele naquele momento. Ele disse que as brincadeiras das garotas nunca o interessaram e que chegou um momento que ele até tentou usar maquiagem, que foi completamente desastroso, e ele tentou fazer isso porque ele queria se encaixar. A revista Rolling Stones, David disse que seus pais se sentiam super culpados, como se toda a culpa fosse deles, mas que para ele não é bem assim. Ele acredita que o que os pais fizeram foi por amor, por bondade e principalmente por desespero, e que quando você está desesperado, nem sempre você toma as decisões corretas. O escritor John Colapinto escreveu um livro chamado As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised as a Girl, que em tradução seria Como a Natureza o Fez, um menino que foi criado como menina. E ele trabalhou com o David na construção do livro, então o David disse que as visitas anuais ao psicólogo John Money foram traumáticas. Ele era obrigado a ver fotos de adultos nus para reforçar sua identidade como Brenda. Além disso, o John queria obrigá-lo a passar por mais cirurgias que o tornavam cada vez mais feminino. Mais tarde, tanto David quanto seu irmão Brian acusaram o John Money de forçá-los a se posicionarem em várias posições sexuais. Algo que, de acordo com o John, era parte do experimento, um outro elemento de sua grande teoria, que envolvia o que ele chamava de peça de ensaio sexual. Porém, a validação desse estudo não foi suficiente para ajudar o David a superar os seus traumas de infância. Os acontecimentos mexeram não apenas com o seu próprio psicológico, mas também com o psicológico de toda a sua família. Seu pai começou a beber e, infelizmente, se afundou no alcoolismo. Já sua mãe tentou tirar a própria vida. Seu irmão gêmeo, Brian, acabou caindo no mundo do abuso de substâncias e passou a cometer pequenos crimes. E, infelizmente, o relacionamento dele com o irmão não foi bom, porque quando os pais contaram pros dois tudo o que tinha acontecido e o Brian descobriu que ele não era mais o único menino da família, ele ficou extremamente bravo e ele já se sentia muito deixado de lado, porque para ele toda a atenção era dada para sua irmã Brenda. Então esse foi o início da perturbação mental que evoluiria para esquizofrenia. Então, depois de 2 casamentos fracassados, o Brian acabou falecendo. Acredita-se que foi de uma overdose de drogas e que pode ter sido proposital. David nunca conseguiu concluir os seus estudos e teve que aceitar um trabalho semi-qualificado. Ele foi despedido e ficou desempregado por 1 ano. Além disso, ele vendeu os direitos de um filme que contaria sua história de vida, mas acabou perdendo todo esse dinheiro quando o empresário que ele contratou fugiu com o seu investimento. Então, depois da morte do irmão, o casamento do David começou a ter alguns problemas, então a Jane, esposa dele, pediu para que eles dessem um tempo.
O David tinha episódios de raiva explosiva, depressão clínica e medo de abandono. Ele não aceitou muito bem esse pedido da Jane para eles darem um tempo, então ele voltou a morar com os pais por uns dias. Até que no dia 4 de maio de 2004, ele dirigiu até um estacionamento onde ele atirou na própria cabeça. Ele tinha 38 anos e o John Money, o psicólogo, nunca falou publicamente sobre o caso e ele faleceu em 2006. Esse é um caso bem importante para falar, então eu quero muito ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre isso, sobre esse estudo e tudo o que ele causou na vida dos gêmeos, não só do David, mas do Brian também e de toda a família. Então me contem aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like aqui embaixo se você gostou do vídeo e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Playlist completa do Quinta na descrição para vocês. Quinta Misteriosa também é podcast para ouvir quando e onde quiser. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E eu vejo vocês no próximo vídeo.